Ao longo das próximas experiências, nós vamos falar de fenômenos magnéticos, né, e de materiais magnéticos também, né? Eu só quero dizer o seguinte: vamos, na primeira aula, falar de ímãs, na segunda, de materiais ferroelétricos, mas eu quero dizer o seguinte: isso é muito difícil de entender. Muito difícil de entender. Mas isso aí é curioso. Por quê? O fenômeno do magnetismo foi descoberto cerca de 600 anos antes de Cristo. Olha só. E até hoje a gente ainda está se debatendo, né? Porque envolve a física quântica, né? O fato do elétron ter spin meio, né? De forma que a função de onda ser antissimétrica, é tudo muito complicado entender os ímãs. Mas, de qualquer maneira, os primeiros fenômenos eram fenômenos que nós dizemos hoje magnéticos, né? Porque determinados materiais, na verdade, né, nós estamos falando, né, de minérios, né, pedrinhas, que tinham a capacidade de atrair pedacinhos de ferro, né? Tudo começou assim. E isso é, no fundo, o que a gente vai fazer hoje. Mas, até hoje, nós não entendemos muito bem os ímãs. Mas eu vou dar uma dica ao longo da aula. O problema é o seguinte: deixe-me explicar por que isso acontece, né? O elétron, ele tem uma carga elétrica. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Agora, uma coisa que a gente não explica direito é que o elétron também é um ímãzinho. Esse é que é o ponto. Esse que é o ponto. E esse ímãzinho tem a capacidade de, sob certas circunstâncias, se juntar a outros ímãzinhos, né, formando um grande ímã. É isso. É tudo muito complicado, não é tão simples, não. Mas tem a ver com uma propriedade do elétron, né, que nós chamamos de spin, na verdade. Não quero usar essa palavra, porque senão complica tudo. Mas o spin é equivalente ao momento de dipolo magnético, né? Então, na verdade, o elétron é uma carga elétrica e um ímã. As duas coisas do elétron, né? E é por isso que acontece isso que a gente vai ver agora. Então, agora, com a palavra, o Cláudio, né? Bom, aqui nós vamos então mostrar alguns materiais que têm essa propriedade magnética, né? Que são os ímãs. Então, existem vários tipos de ímãs hoje, comercialmente, né? Por exemplo, esses de ferrita, né? Óxido de ferro. Temos também o alnico. Alnico é uma mistura de alumínio, níquel, cobalto, alnico, né? Então, isso aqui também é um tipo de ímã que é bastante comum. E hoje em dia nós temos os super ímãs, né? Os ímãs de neodímio e ferro-boro. Então, esses ímãs têm um campo magnético muito mais intenso do que, por exemplo, o de ferrita. É mesmo? Quase um Tesla, mais de um Tesla na superfície. Quase 10 vezes mais do que esses ímãs de ferrite. Então, com esses ímãs, super ímãs, hoje é possível fazer demonstrações de paramagnetismo, diamagnetismo, coisa que no passado era muito difícil. Então, nós vamos fazer esses experimentos aqui nas próximas aulas. Mas aqui a gente vai mostrar como é o campo magnético em torno do ímã, que é uma coisa invisível, assim como o campo elétrico, assim como o campo gravitacional, você não enxerga, mas a gente pode ver o efeito no espaço ao redor do ímã. E para isso eu preciso de algo para visualizar. E a gente costuma usar limalha de ferro, né? Pode ser esponjinha de aço picado com tesoura. Então isso é fácil produzir, né? Muito fácil produzir. E aqui eu usei, na verdade, microesferinhas de ferro, né? E ele está entre duas placas de acrílico, então é possível mexer, espalhar ele bem. Aqui um suportezinho, um suporte para a gente colocar o ímã e o retroprojetor. Então nós vamos agora ver a imagem. Ali está o ímã. Ali está o ímã, né? Um suporte de acrílico só para ele não sair rolando.
E aqui vamos ver como é que são as linhas de campo magnético ao redor desse ímã ali. Ah, que bonito. Você está visualizando ali as linhas de campo, né, do campo magnético. Campo magnético, né? Né? Ah, que coisa interessante, as bonita experiência. Microesferas de ferro, né? Veja que elas saem e entram, né? E depois as linhas de campo continuam dentro do ímã. O que nunca a gente mostra, né? Mas é verdade. É né? verdade, é verdade. Porque as linhas de campo são sempre linhas fechadas, né? Ah, interessante, bem interessante. Uma maneira de visualizar, né? Exatamente. E veja, a intensidade é bem grande aqui, não é isso? Nos polos. Nos polos, né? Claro, porque as linhas de campo se adensam, né? Nos polos. Nos polos. Ok. E aqui, bem no meio do ímã, né, você tem um campo magnético bem fraco. Bem fraco. Bem no meio, exatamente, você tem um campo bem fraco. É o que a gente vê lá pelo espaçamento, né? Exatamente. Das linhas de campo. É interessante, Cláudio. Muito. Olhar mais uma vez. Simples. Olha só que beleza. Fácil de demonstrar, né? Exato. Agora, a gente pode fazer o seguinte. Vamos pegar esse ímã e vamos quebrar ele ao meio. Então, vamos quebrar e colocar metade. Né? Ou seja, talvez eu separei o norte do sul. Né? O polo norte do polo sul. Então vamos ver o que acontece ali com o campo. Então, você acabou de demonstrar que é também um ímã, né? Também ímã. É outro ímã. É outro né? ímã. Quebrou o ímã, tem dois ímãs. Dois ímãs, com polo norte e sul. Com polo norte e sul. Então, vamos quebrar de novo para ver. Então agora metade, mais uma vez. Outro ímã, vai quebrando, é sempre um ímã, né? Mas isso é possível entender, né, Cláudio, à luz da teoria, né, que se forma domínios, né? Sim. Então você não perde, né? Você quebra e continua com os domínios, né? Exatamente. Então isso aqui seria, né, um pedacinho de ímã. Se eu continuasse quebrando, eu viria sempre os dois teria polos. outro ímã. Exatamente. Né? Ok. Até chegar no átomo, né? E por fim o elétron. Muito bom. Bom, então isso aqui foi só para ilustrar como é que é o campo magnético, né, ao redor do ímã. Ah, deixa eu mostrar também, estava esquecendo de mostrar, usando, por exemplo, uma bússola, né? Isso, se você não tiver uma limalha, você pode usar uma bússola. Pode utilizar a bússola. Para mapear. O da limalha é mais interessante. Você vê tudo o adensamento, onde é mais forte o campo. Né? Mas isso ajuda. Ajuda, claro, porque a bússola também é um ímã. Né? Então são dois ímãs aqui. Então, o polo norte ele atrai o polo sul. E o polo sul atrai o polo norte. Ela se orienta paralelamente, né, às linhas de campo, né? Exatamente. Então, isso aqui também é uma outra opção. Vamos agora falar de um tema belíssimo e muito importante do ponto de vista tecnológico, né? Vamos falar de alguns materiais ferroelétricos, né? Porque, na verdade, existem muitos tipos, né, de materiais ferroelétricos, inclusive, né? Os materiais, do ponto de vista do magnetismo, existe uma riqueza muito maior do que do ponto de vista da eletricidade, né? Então, nós vamos falar, né, primeiramente, de materiais ferroelétricos. Agora, independentemente do tipo de magnetismo, diamagnetismo, ferromagnetismo, paramagnetismo, o conceito central é o conceito de magnetização, né? É o conceito de distribuição de momento de dipolo magnético. Esse é o conceito central, né, em relação aos materiais magnéticos de uma forma geral, né? Agora, o Cláudio vai falar agora e mostrar experiências de materiais ferroelétricos. Mas mesmo, né, Cláudio, entre eles, existe uma distinção. Porque você tem materiais ferroelétricos, né, como o ímã aqui,
e ele tem uma magnetização permanente, né? Só acima de uma certa temperatura que ele perde a magnetização, mas ele tem a magnetização. Mas existem materiais, né, ferromagnéticos que não exibem, né, uma magnetização em caráter permanente, mas ele pode se magnetizar, porque é esse que é o ponto. Então você às vezes, não, esse material aqui não é ferromagnético, aí Cláudio, não atrai ninguém, ó, tá vendo? Então você fica com a impressão, mas é que você tem dois tipos de materiais, né? Ferromagnéticos, né? Com, né, magnetização permanente e que não tem, mas são magnetizáveis. Sim. Então vamos lá, Cláudio, isso que você vai explicar para a gente. Isso. Então esse material aqui é o ímã de neodímio, ferro-boro, tem o campo magnético muito intenso, né? E aqui um pedaço de ferro. São três elementos que podem se magnetizar e que podem ser fortemente atraídos por um ímã, né? Que é o ferro, o níquel e o cobalto, né? São esses três. Esse daqui, no caso, é o ferro. Aqui, clips, né? Clips de papel. Ferro também. E eu posso, então, usar esse pedaço de ferro grudado no ímã, magnetizar esse pedaço de ferro, então ele vai acabar virando um ímã. Ué, Cláudio, mas eu tentei fazer isso antes e não deu certo, né? O que aconteceu aí? É que, na verdade, eu estou usando agora o ímã, né? Então, tem um campo magnético agora. E ele magnetiza, né, o ferro, exatamente, né? Então, ele adquire uma magnetização e se torna um ímã. Tem o poder de atrair como ímã. Exatamente. Bom, agora eu posso retirar o ímã devagarinho e a gente pode ver que mesmo assim ele continua, ele perde rápido. Ele perde, mas ainda continua um pouquinho. Né? Isso a gente chama de esterese. É uma história prévia, né, do que aconteceu com ele. Não, isso é bom para ilustrar, né? Porque o que aconteceu é que você retirou o campo magnético, né, que estava atuando, né? E quando você retira, a magnetização se reduz. Né? É isso mas que você tem está uma certa aí. História ali. Né? Nós chamamos isso de esterese. Magnetização intensa na presença de um campo magnético gerado pelo ímã, e fraca na ausência dele. Interessante. Né? Então isso a gente pode mostrar que os materiais ferromagnéticos... O Polo Sul aconteceria a mesma coisa, a mesma coisa, sim, né? A mesma coisa. Interessante, exatamente. Né? É porque na curva de magnetização você pode considerar também a inversão do campo magnético. Né? Exatamente. Ótimo, que beleza. Mesma coisa. Muito bom, muito bom. Bem bonito mesmo. Bom, e agora a gente pode mostrar que um ímã pode ser desmagnetizado. Então o ímã ele mantém, né, essa magnetização, mas eu posso acabar com essa magnetização. Uma das maneiras é você esquentar. Esquentar, você aumenta a agitação térmica lá das moléculas e você desorienta todos os domínios magnéticos, né? Então nesse caso, olha, eu tenho aqui um pêndulo e esse material aqui, essa lâmina, é de níquel. O níquel, ele tem uma temperatura na qual ela se desmagnetiza, chamada temperatura de Curie, de mais ou menos 365 graus. Então, atingindo essa temperatura, ele se desmagnetiza. O ferro já precisa de uma temperatura maior. Acima da qual ele perde toda a magnetização. A magnetização é igual a zero, né? Exatamente. Esse é um efeito de temperatura, porque aquele que vimos antes é um efeito do campo externo, né? Ele pode se magnetizar por um campo externo, desmagnetizar, né? Isso. Agora você vai chamar a atenção para o efeito da temperatura. Então agora eu estou esquentando aqui aquela lâmina de níquel. Então, olha só que interessante. Ele desmagnetiza. Perdeu a magnetização. Já não se sente atraído mais. Agora resfria, volta a ser atraído. Esfria rápido até, não é? Esfria rápido. Olha só que uma interessante. Lâmina muito Essa fina. experiência é bonita. Essa experiência é bonita. Para ilustrar a temperatura de Curie, esse conceito. Se fosse ferro, eu precisaria de uma temperatura bem maior. Né? Cobalto, então, 1075 graus. Né? Aí haja temperatura. Aí teria que ser não, interessante, né? Porque isso aí é relativamente baixa a temperatura. Então é bem simples de fazer bonito, essa... Cláudio, gostei dessa experiência. É simples de realizar, na verdade. Bem simples, né? E aqui é uma outra demonstração. Eu fiz aqui um círculo, né? Com níquel. E aqui tem ímã
de ferrite. E aqui a gente vai esquentar apenas um dos lados aqui desse círculo aqui. Então, conforme ele esquenta, ele começa a girar. Essa é muito interessante, né? Porque quando perde a magnetização desse lado, não tem a força, né? Sim, sim. Então só tem a força do outro atraindo lado. isso. Ah, bonito, Então, muito bonito. Uma força resultante, né? Nossa, interessante, isso é muito interessante. É outra experiência belíssima, na verdade, né? Desse efeito, né, da temperatura de que desmagnetiza essas partes aqui, Exatamente. né? Então, não se sente atraído, aquelas partes sim. Sim. Ah, muito bonita essa experiência, bonita mesmo. Parabéns, Cláudio. Vamos agora fazer uma experiência, né, para ilustrar materiais diamagnéticos. Quais são os materiais diamagnéticos? A rigor, né, Cláudio, a gente sabe que todo material exibe um pouquinho o diamagnetismo, né? Isso é que em alguns o diamagnetismo é muito intenso. E é isso que faz a diferença, né? O diamagnetismo já é bem explicado, é fácil entender. Existem até duas teorias, né, para explicar o diamagnetismo, né? Mas qual é a característica, né? Porque a gente tem que agora conceituar, né, esses materiais, né? Qual é a característica básica dos materiais diamagnéticos? Eles repelem ímãs. É isso. No fundo, é isso. Agora, para entender, aí já é outra história, tem toda uma teoriazinha, não é o caso agora, mas é apenas mostrar que existe o diamagnetismo e o que é o diamagnetismo. Então, o Cláudio vai mostrar que a água é um material diamagnético, né? Agora, entender isso é um pouco mais complicado, porque também precisa levar em conta, não é, os elementos químicos, né, que compõem o material, né? Então, não é tão simples, né, mas é bem mais simples do que o ferromagnetismo, com certeza absoluta, né? Uma consulta, tabela periódica ajuda, né, em relação ao diamagnetismo e o paramagnetismo, né? Então, vamos lá, Cláudio, mostre para a gente o que é o diamagnetismo. Ok. Bom, aqui eu tenho, então, um halter, né, feito com vidro e dentro água. E aqui um fio bem fino de nylon, de forma que ela pode torcer, né? Tem uma força de torção muito, muito pequena. Então é possível a gente observar esse efeito aí. Então a ideia é deixar ele bem paradinho, pegar o ímã de neodímio, né? Tem que ser um super ímã, senão esse efeito não é possível de Com aqueles não é possível, não, né? Não. Tem que ter um campo realmente intenso. E a ideia é aproximar de um dos lados aqui do halter. Mas sem encostar, né? Sem encostar. Né? Sem tomando encostar. cuidado de não encostar. Então eu estou aqui aproximando, mas veja que não encostei. Apenas aproximei e conforme eu vou empurrando... É a repulsão, né? Repulsão. É. Ele está, então, repelindo a água. Eles repelem os ímãs, né? E são repelidos por eles, é claro. Sim. Claro, porque é a lei da ação e da reação, né? Mas olha só, não chega a encostar, né? Porque se encostar aí qualquer material empurra. Exatamente. Ok. Agora eu vou trocar, né? Aqui está o Polo Norte, né? Vamos inverter agora. Isso que eu acho interessante também. Porque não depende do polo, na verdade, né? Exatamente. Vamos então manter de novo, né? Essa é uma boa experiência. Deixar ela bem paradinha. Ou seja, eles sempre repelem os ímãs, é isso, sempre, né? Quer seja o Polo Norte se aproximando ou o Polo Sul. Exatamente. Então vamos agora desse lado de cá. Então, veja que sem encostar, apenas aproximando. Interessante. Conforme eu empurro, ele vai repelindo. Mas que coisa impressionante, não? O efeito é bem pequeno, mas é bem visível. E a utilidade do diamagnetismo é enorme hoje, né? Mas a gente vai abordar isso depois. Aqui, sem encostar.
Tá aqui. Muito bom, belíssima experiência. Comprovado que existem materiais diamagnéticos. Repele os ímãs e não depende do polo. Tá certo. Vamos agora a uma experiência, né, para demonstrar a existência de materiais paramagnéticos, né? É curioso, os materiais paramagnéticos são atraídos pelos ímãs, né? Mas os ferromagnéticos também são, né, Cláudio? A questão é a intensidade, né? E depois, os materiais paramagnéticos são muito mais susceptíveis à temperatura, né? O fato é que esses materiais existem e a característica, veja, é o oposto dos materiais diamagnéticos, né? É que eles sempre atraem os ímãs ou são atraídos pelos ímãs, é claro, porque é a terceira lei de Newton, né? Então são atraídos e atraem os ímãs. Então vamos lá, Cláudio, essa experiência. Tá. Então aqui nós vamos usar raspas de alumínio, né? Raspas de alumínio, dá para ver, tá ali. São pequenos pedaços de alumínio, né? Por que não um bloco de alumínio, uma esfera de alumínio? Porque aí eu tenho um outro efeito, né? Que são as correntes parasitas, as correntes de Foucault. Que interessante. Devido à lei de Lenz, é muito melhor quebrar em pedacinhos. Exato. Porque se eu tiver alguma coisa maciça, quando eu aproximo o ímã ele repele, mas quando eu afasto ele atrai. Então perde um pouco esse efeito do paramagnetismo, né? Por causa das correntes parasitas, as correntes de Foucault. Então é necessário picotar, colocar pequenos pedacinhos de alumínio, né? Para evitar que essas correntes sejam muito grandes, né? E evitar o efeito da lei de Lenz, né? Então vamos deixar esses halteres de novo de vidro com pequenos pedacinhos de alumínio e aqui o ímã bem forte. Então vou aproximar, mas sem encostar de novo, né? Ele sempre atrai agora. Ele está atraindo. Agora ele está perseguindo o ímã. Está perseguindo. Está perseguindo o ímã. Então, puxando. Olha só. Olha só. E eu posso inverter o ímã. Colocar o polo norte agora, né? Vamos voltar ela à posição, né? Aqui. O que acontece com o polo sul acontece com o polo norte, né? Esse que é o ponto, né? Exatamente. Então, vamos deixar aqui de novo, sem encostar. Agora ele está atraindo. E quanto mais perto, maior é a força, né? Nossa, que bonita experiência, bem interessante. Ok. Então esse é o efeito, então, de atração muito fraca, né? Uma interação muito fraca, né? Com o campo do ímã. Você consegue um campo magnético bem intenso, né? Eu só queria, antes de encerrar, né, esse assunto, né, de materiais magnéticos, mas uma frase do livro do Feynman foi que me chamou bastante atenção para isso, né? Na realidade, ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo, o Feynman chama atenção. Todas as formas de magnetismo, a rigor, só podem ser entendidas à luz da teoria quântica. Não existe, é claro que você pode fazer modelos, né? Mas de qualquer maneira é porque a força magnética não realiza trabalho, digamos assim, né? É o argumento dele. Mas tem outros argumentos de mecânica estatística, né? Porque envolve considerações sobre energia. Mas de qualquer maneira eu só queria chamar a atenção para isso, né? Magnetismo dos materiais, independentemente da forma do magnetismo, é um efeito que só pode ser entendido à luz da teoria quântica. Vamos falar agora de uma descoberta importantíssima na ciência do magnetismo, né? Eu não acompanhei muito bem a história do magnetismo, mas certamente a gente deve ressaltar, né, uma grande descoberta feita no ano aproximadamente 1100, né, depois de Cristo, né, e os chineses se deram conta disso. Eu
não sei se eles sabiam direito o que estava acontecendo, mas não precisa saber. É ser prático, né? Descobriram que uma agulhinha imantada era capaz de orientá-los, né? Chamamos isso hoje de bússola, né? Eu não sei qual o nome que eles davam antigamente a isso, né? De bússola. Se orientavam na superfície terrestre por meio de uma agulhinha, né? Olha só que coisa, que descoberta fantástica. Na verdade, eles estavam se dando conta da existência de um campo magnético, né, que envolve, né, a Terra. Né? Na verdade, esse campo magnético é o campo magnético típico de um ímã, de um dipolo magnético. Se bem que a grandes altitudes a coisa complica muito, né? Porque já não é mais esse modelinho simples. Né? Mas não importa. Agora, eu queria chamar a atenção também para o grande livro de William Gilbert, né? The Magnetic, 6 volumes, não, é uma obra, 6 volumes, né? Sobre o magneto. Para mim, foi o livro mais importante na história do magnetismo, né? Porque ele começou a entender, é claro que outras pessoas antes dele, né? A entender o magnetismo terrestre. Construiu a terrela. Né? Então, é sobre isso que o Cláudio vai falar. Na verdade, é a questão do magnetismo terrestre. Bom, já aqui eu vou mostrar como é que a gente pode, então, montar uma bússola muito simples, né? Muito fácil. E aqui o modelo, né, do nosso planeta, né? Seria a nossa terrela. Então, dentro desse globo, eu coloquei um pedaço de ímã. Então, existe um ímã aqui dentro. Que foi isso que o Gilbert fez também, na terrela dele. Na terrela né? dele. Ele coloca, é isso, a terrela era isso. Bom, então aqui um ímã, né, nosso ímã de neodímio, e aqui um outro ímã pequenininho, né, que ele representa a bússola. Então aqui a gente pode mostrar como que é o campo magnético, né, ao redor desse ímã, usando essa agulha. Então a gente pode ir passeando com essa agulha ao longo do ímã e verificando como é que são as linhas, né? Ele se orienta paralelamente às linhas de campo, na verdade. Exatamente, né? paralelamente às linhas de campo. Por isso que ele acaba indicando as linhas de campo, né? É só seguir a orientação dele, né? E aqui, então, a terrela. Então, isso aqui é interessante para mostrar como é que é o campo magnético ao redor do nosso planeta. Então, eu tenho aqui embaixo o campo magnético mais ou menos perpendicular à superfície, e conforme ele vai para o equador, o campo magnético acaba sendo paralelo à superfície. Aqui onde nós estamos, São Paulo, é mais ou menos 30 graus a inclinação do nosso campo magnético. Lá no Polo Norte, por exemplo, eu teria um campo magnético na vertical. E mais intenso, E né? mais intenso, Bem exatamente, mais intenso. bem mais intenso. No Polo Sul, né, é a mesma coisa. Se bem que o norte magnético é no sul geográfico. Né? Exatamente. Então, toda agulha de bússola, ele é um ímã também. Né? Então, por que houve essa confusão, então, de norte magnético com sul geográfico? Os polos né? são invertidos, né? São invertidos, na verdade. O né? polo geográfico e o polo magnético são invertidos, né? Então, a agulha da bússola, ele tem um polo norte. E o polo norte da nossa agulha da bússola, ele aponta para o norte. Então, se eu estou com uma agulha, né, e eu sei qual que é o polo norte da minha agulha, onde que ele está apontando é o polo norte geográfico. Então, o norte da minha agulha aponta para o norte. Mas, para ele ser atraído pelo polo norte, lá tem que ser sul. Sul, claro. Portanto, houve essa inversão. Né? Então, o sul, o magnético, na verdade, é o norte né, geográfico. Então, é o que ocorre aqui. Aqui, então, no Polo Norte, na verdade, é o sul magnético. Né? Então, as linhas de campo magnético, elas vêm do Polo Sul, na verdade, né? Que é o norte magnético, para o sul magnético. Então, elas têm essa configuração aqui. Tá? E para a gente construir um ímã, né? Uma bússola é muito simples. Basta pegar uma agulha, pendurar numa linha bem fina, colocar aqui num suporte, pode ser massa de modelar, pode ser um copinho de café com gesso. Então a gente tem que imantar agora, né? Agora temos que Magnetizá-la, exatamente, magnetizá-la. Então para isso é muito simples, é só pegar a agulha,
pegar um dos polos do ímã, né, e passar assim. Tá? Não ir para lá e para cá, mas ir apenas no sentido. Sempre no mesmo sentido. No mesmo sentido. Então, eu estou orientando aqui, né, os domínios magnéticos. Tá claro. Agora, do outro lado, eu viro a agulha e viro o ímã também. Agora, o polo sul aqui. Algumas vezes já é o suficiente. Pronto, já orientei aqui a minha agulha. Então, ele serve agora como bússola, né? E para mostrar que ele virou uma bússola, eu posso chegar com ele aqui assim e virar, e ele vira também. Interessante. Bem claro. Então, se eu deixar, ele vai se orientar na direção norte-sul e eu posso descobrir onde é que é o norte, né? Onde é que eu sou, qual é a direção do norte e sul do nosso planeta. Esta aula curta é dedicada à realização de várias experiências envolvendo forças magnéticas, né? Claro que a principal delas, né, é a força entre ímãs, né? Porque desde os primórdios, né, o magnetismo se manifestava através de forças, né, entre materiais, né? De forma que aqui o Cláudio vai fazer algumas experiências bem simples, né? Mas eu gostaria que você chamasse atenção, né, para a questão da repulsão e atração, né, polos de mesmo nome, né, se repelem. Então, basicamente é isso. Então, temos várias experiências bem bonitas aqui. E esse tema, por outro lado, ele é muito difícil calcular, né, teoricamente. Sim, né? Muito difícil calcular as forças entre dois ímãs, entre dois dipolos. Né? É muito mais fácil quando se trata de cargas elétricas, né? Porque a gente sabe uma regrinha bem simples para calcular as forças entre elas. Mas calcular forças entre materiais magnéticos não é fácil, não. Ok, mas demonstrar, aí para o Cláudio é mais fácil. Para mim é muito difícil, mas para ele é fácil. Mas tomar dados, por exemplo, né, não é muito difícil, não. Quer dizer, você pode tentar descobrir qual é a lei, né, que rege a força em função da distância, por exemplo. Né? Então, aqui eu tenho dois ímãs de neodímio e eu posso, por exemplo, medir a massa, né, desse conjunto. Então, eu tenho a força-peso, né, equilibrando... Para equilibrar aquela força. Força magnética. Então, de certa né? maneira, você está medindo, sim, força. Sim, certo, né? Aqui eu tenho a força-peso equilibrando com a força magnética nessa mas distância. É mais fácil medir do que prever, teoricamente. Isso que eu quis chamar a atenção. Exatamente. Não é uma fórmula muito... Tá. Exatamente. É tentar fazer um gráfico, né? De repente, você saber a massa de cada uma dessa. Como medir a intensidade de forças magnéticas, em função da distância, inclusive. Sim, exatamente. Então, você pode, você mesmo, tentar descobrir qual a lei que rege. Mas numa situação muito mais simples, né? Sim, controlada. Né? Se você colocar de lado, a coisa complica tudo. Ok, exatamente. Mas é melhor do que nada. Sim. Então, a força realmente ela é muito intensa quando está próximo de dois ímãs. Afastou um pouquinho, a força já cai muito mais do que o quadrado da distância, o triplo da distância, cai muito mais maior do que, por exemplo, uma força elétrica. Né? Então, aqui eu tenho outra demonstração, que é força entre o material ferromagnético, que é uma arruela, né, de ferro, e aqui um ímã. E aqui a gente pode fazer uma mágica, né, que é cortar linhas de campo magnético. Né? Quer dizer, você, na verdade... elimina praticamente o fluxo do campo magnético, né? Seria mais ou menos isso. Né? Então eu venho com essa tesoura, né, e reduz o fluxo. Isso, corto as linhas de campo magnético que são invisíveis, né? Vou deixar ela aqui. Venho com a tesoura de plástico e corto as linhas. Mas na verdade aqui é um truque, né? Que na verdade essa tesoura é de plástico, mas aqui no meio eu tenho um material ferromagnético. Então tem um pedacinho de chapinha de ferro. Esse é o segredo, né? Claro. Esse é o segredo de fazer com que né, as linhas de campo magnético elas ficam, né, concentradas aqui e acaba que cortando ou diminuindo. Essa força surge porque, na verdade, o ímã magnetiza o material ferromagnético. Exatamente.
Exatamente. Então aí ele se comporta como um ímã mesmo, sim, né? São então, dois ímãs, né? Se atraem. Dois ímãs, nessas circunstâncias. E aqui eu acabo cortando. Esse truque é bom, viu? E aqui eu tenho Porque senão as pessoas vão ficar achando que você cortou as forças. Aqui também tem um outro exemplo, né? Muito simples de montar, uma bola de isopor com um ímã e aqui um outro ímã. Agora são forças de atração, né? Diferentemente desses que são forças de repulsão, polos iguais. Aqui eu tenho polos diferentes, né? Norte e sul. Então eu tenho agora atração, né? Então nesse caso eu teria um equilíbrio instável, né? Porque se eu cortasse essa linha, né, a força magnética ia puxar e não teria um jeito de deixar ele levitando. Então aí você tem polos de nomes diferentes, né? Polo sul com polo norte ou ao contrário, né? Aí é atração. Exatamente. Né? Aquele lá foi ao contrário, né? Porque a força é de repulsão. E aqui força de repulsão também, só que eu posso conseguir um equilíbrio estável aqui. Né? Mas qual que é o segredo, né? O segredo é esse peão girando. Porque aí, no caso de ele estar girando, eu crio então um momento angular. Então, a tendência desse eixo é manter ele apontado sempre para a mesma direção, como um peão normal, né? Quando você gira o peão, a tendência é ele conservar o momento angular. Tá. Então, eu faço isso aqui, em cima dessa plataforma, que isso aqui também é um outro ímã, né? Isso aqui é um ímã, aqui também é outro ímã. Então, eu ponho ele para girar e vou levantando ele bem devagar. Eu posso fazer uma levitação. Que bonito, hein? Agora eu tenho força-peso equilibrando com a força magnética. Mas, por isso que ele fica nessa posição. Nessa posição. Se ele não estivesse girando, aqui em cima é um polo contrário ao de baixo, né? Então ele seria atraído, ele viraria. Né? Tá. Então para ele não virar, o segredo é girar o peão. Então aqui eu tenho uma levitação usando a força magnética, né? Então ele vai ficar durante um bom tempo, muito bonito. Tirando o atrito do ar, né? Ele é um peão em equilíbrio estável aí, né? Equilíbrio estável, exatamente. É claro que construído de material magnético, né? Exatamente. Bom, e aqui, por final, eu tenho aqui uma demonstração bem interessante, que eu tenho duas moedas, né? Esses materiais são materiais ferromagnéticos também, então eles são fortemente atraídos pelo ímã, né? Eu posso fazer uma brincadeira bem interessante, que é você pegar dois ímãs, né, e eu puxar, separar. Essa moeda do meio, ela fica grudada no ímã ou vai junto com a moeda de cima, né? O que você acharia, Gil? Que essa moeda do meio, ele seria atraído para cima ou ficaria grudado no ímã? Qual seria o seu palpite? É difícil. Difícil, hein? Mas vamos ver o que acontece. Eu vou separar. Fica com a moeda de cima. Interessante. A impressão que a gente teria que ficaria com... Sim, porque você tem um campo aqui mais intenso. Né? Mas a explicação é a seguinte. A gente tem surpresa. Né? Aqui o ímã, você tem então uma magnetização permanente. Então eu tenho um campo magnético aqui em toda a superfície, de forma praticamente qualquer uniforme. Ponto é igual. Mais ou menos uniforme. Uniforme. Né? Essas moedas, porém, não tem campo magnético permanente, né? Então, ao aproximar do ímã, ele vai concentrar as linhas de campo magnético através, né? Então, da própria moeda. Então, aqui nessa primeira superfície, o campo magnético está espalhado por toda a superfície. Algumas vão penetrar aqui para a moeda. Tá. Agora, quando chega aqui, todas as linhas se concentram. Claro. Exatamente. Então, você tem um campo magnético mais forte entre essas duas moedas. Isso é verdade. Bom. Agora sim, você explicou tudo. Fantástico. Então, você tem esse efeito. Ok. Bem explicado. Muito bom, Cláudio. Agora, existe uma outra teoria, né? Que é mais aceitável, né? Que dinheiro atrai dinheiro. Isso é uma prova disso. Isso é uma prova disso. Ok.